Senhor Jesus, Salvador, Mestre e Criador. Misty, a gata, passou aqui para nos dar parabéns pelo aniversário do canal. Ela não parece muito empolgada. Olá, meus amigos, aqui é o Tom do Watchman River. Obrigado por estarem comigo, fico feliz que estejam aqui, espero que estejam bem. Então, há 4 anos nesta manhã eu vim até este rio, o rio Connecticut, que está atrás de mim, para proclamar que Jesus está voltando em breve. E acho que já contei para vocês antes, se eu soubesse que estaria fazendo isso por anos, eu não teria sido obediente ao chamado, porque eu não queria ser aquele cara que fala há anos no YouTube que Jesus está voltando em breve, embora eu diga isso desde adolescente. Eu acredito que estamos nesse tempo, eu acho. Desde 14 de maio de 1948, quando Israel se tornou uma nação em um dia, sabemos que estamos nos últimos dias. Mas enfim, há 4 anos eu fiz um vídeo curtinho, e eu disse para minha esposa quando cheguei em casa, eu disse, se em um ano eu tiver 100 inscritos e 50 ou 60 visualizações por vídeo, vou sentir que alcancei o que quero alcançar no canal. Mas Deus tinha outros planos, e acho que já foram mais de 50 milhões de visualizações nesses vídeos nos últimos 4 anos. Toda a glória é para Deus. Este canal sempre foi sobre Jesus e este canal sempre será sobre Jesus. Mas quero agradecer a vocês por assistirem, por todas as orações e todo o incentivo. Vocês me enviaram cartões e cartas. Eu guardei cada carta que já recebi de vocês, exceto as negativas. Mas todas as outras cartas eu guardei, tenho todas elas. Vocês não vão acreditar quantas cartas recebi nos últimos 4 anos, mas guardei todas em casa. Mas parece que existe um público fiel que assiste desde o começo. E eu acho que outras pessoas aparecem quando acham que é um período de grande expectativa, então elas vêm e vêm em massa. E então, quando esse período passa, elas meio que vão embora e depois voltam. E eu acho que, olhando para trás, acho que o Senhor me colocou neste carro à beira do rio, para ser constante nesses dias e saber que, independentemente do que aconteça, você pode se afastar por um tempo. Mas você pensa, sei que o Tom estará lá quando eu voltar, porque acredito que o Senhor me quer aqui com vocês para encorajar o corpo de Cristo. Acho que é isso que fazemos. E toda a comunidade, toda a família Watchman River simplesmente se encoraja e ora uns pelos outros. Enquanto esperamos a nossa bendita esperança, a volta de Jesus, o arrebatamento pré-tribulacional. Quero também agradecer aos meus moderadores, porque sempre tive ótimos moderadores neste canal, que fazem tanto por este canal. Vocês sabem, orando por todos os espectadores quando eles têm pedidos de oração e mantendo a sessão de comentários segura. Então quero agradecer a Lynn, a Sherry, ao Tim e a Christine. Alguns de vocês a conhecem como Chris, e quero agradecer também a Nancy. É uma ótima equipe de moderadores. Já tive outros moderadores antes, todos ótimos, e louvo a Deus por eles. E é isso. Só quero agradecer por assistirem e eu quero... tem mais uma pessoa que quero agradecer, o pastor Rob Lee. Já falei sobre ele para vocês antes. Ele é um pastor que, desde que eu tinha cerca de 3.000 inscritos, me liga a cada 2 semanas e ora por mim. E ele realmente me ajudou a prestar contas e me abençoou de maneiras que ele nunca vai entender deste lado do céu. Mas ele realmente tem sido uma bênção na minha vida e me manteve no caminho, me manteve firme na estrada estreita e toda a glória a Jesus. Vamos ler as Escrituras e depois vamos falar sobre o que está acontecendo no mundo. Ok? Se eu conseguir encontrar aqui, vamos ler Isaías 53 hoje, certo? Quem creu em nossa mensagem e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo diante dele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado e rejeitado pelos homens, homem de dores e que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e não fizemos caso dele. Ele foi desprezado e nós não o estimamos. Certamente ele tomou sobre si as nossas dores e carregou as nossas tristezas.
Contudo, nós o consideramos castigado, ferido por Deus e afligido. Mas ele foi ferido por nossas transgressões, ele foi esmagado por nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, como ovelhas, nos desviamos. Cada um de nós se desviou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a boca. Ele foi levado como cordeiro ao matadouro e ficou em silêncio diante dos tosqueadores. Assim ele não abriu a boca, simplesmente o capítulo mais belo, apontando para Jesus, Isaías 53. Você sabe quantas pessoas vieram ao Senhor por causa desse capítulo da Bíblia? Você pode notar que até no mundo secular existem evidências. Isso foi escrito centenas de anos antes de Cristo vir à Terra, centenas de anos, e mesmo assim Jesus veio, e esse é Jesus. Você sabe, é tão incrível. É realmente um capítulo maravilhoso enquanto lembramos de Jesus e celebramos sua ressurreição neste fim de semana. Sabe, ele é tão bom. Eu amo o Senhor. Não há nada como Jesus. Se você não o conhece, por favor, continue assistindo ao vídeo. Isso é de vital importância porque o tempo é curto. Vou compartilhar algumas das notícias que estão acontecendo aqui, depois vamos fazer alguns comentários do dia e então vamos encerrar. Certo, vou começar por aqui. Os Estados Unidos correm para encontrar o membro da tripulação do caça F-15 desaparecido, enquanto a guerra com o Irã continua. A busca por um membro da tripulação dos Estados Unidos desaparecido continua após o Irã ter abatido um caça F-15 ontem. Na sexta-feira, as forças americanas resgataram o piloto de um A-10 Warthog que fazia parte da missão de busca e resgate, quando foi atingido por disparos e ficou danificado. O piloto do Warthog se ejetou sobre o Golfo Pérsico e foi resgatado com sucesso, segundo autoridades dos Estados Unidos. Então, o primeiro F-15 que foi abatido tinha um piloto e um navegador a bordo. Eles já resgataram o piloto, mas ainda não conseguiram encontrar o navegador. Então, por favor, orem por isso. E esse piloto do Warthog se ejetou quando seu avião foi abatido. Então, coisas preocupantes aconteceram nas últimas 24 horas. Além disso, um aparente drone iraniano danificou a sede em Dubai da gigante americana de tecnologia Oracle, bem cedo nesta manhã, depois que a Guarda Revolucionária Paramilitar do Irã ameaçou a empresa. Um total de 365 militares americanos já ficaram feridos como parte das operações dos Estados Unidos contra o Irã, de acordo com números recém-divulgados pelo Pentágono. E além disso, os preços do petróleo dispararam. Estamos vendo sombras da tribulação. Acredito que eles dispararam esta semana, já que a guerra está sufocando as exportações. E o presidente Trump disse na sexta-feira que planeja reabrir o Estreito de Hormuz e pegar o petróleo. E estamos vivendo tempos perigosos. Não acho que as pessoas entendem o impacto dessa guerra nem seu rumo. Porque se o Senhor demorar um pouco, sabe, podemos passar por tempos difíceis com a inflação, que já vimos tempos difíceis. Mas pode piorar até a nossa partida, sabe? Mas a gente só precisa confiar em Jesus porque ele não está abalado nem preocupado com nada disso. O Insider Paper compartilhou isso. Autoridades dos Estados Unidos emitiram um novo alerta para os americanos que ainda estão no Iraque, aconselhando-os a deixar o país imediatamente. Como grupos de milícias terroristas iraquianas alinhados com o Irã podem ter a intenção de realizar ataques no centro de Bagdá. Além disso, o perfil Mossad Commentary no X enviou isso hoje cedo. De acordo com a inteligência dos Estados Unidos, o Irã está restaurando os bunkers de bombas e mísseis em poucas horas, retornando rapidamente à operação após ataques dos Estados Unidos e de Israel. Acredita-se também que Teherã mantém um número significativo de mísseis e lançadores móveis, com iscas dificultando os esforços para avaliar os danos ao seu arsenal. Eu acho que esta é uma guerra mais difícil do que muitos pensavam que seria, e vai continuar assim, sabe? Está exigindo mais do que eles imaginavam. E nós temos dito aqui o tempo todo que o Irã precisa estar intacto para a guerra de Ezequiel 38. Eu pessoalmente acho que isso acontece depois do arrebatamento e a liderança do Irã. Podem ser rostos diferentes, mas ainda serão muito anti-Israel, pois vão invadir Israel.
Então, não vejo isso como um momento de paz e união, onde o Irã é completamente resolvido e surge uma nova liderança realmente justa lá. Acho que isso não se alinha nem um pouco com a profecia. O Times of Israel compartilhou isso. Um esforço regional para mediar um cessar-fogo entre os Estados Unidos e o Irã chegou a um impasse. Os esforços de mediação liderados por países da região, como o Paquistão, para negociar o cessar-fogo entre Estados Unidos e Irã chegaram a um impasse. O Irã informou oficialmente aos mediadores que não está disposto a se reunir com autoridades dos Estados Unidos em Islamabad nos próximos dias e considera as exigências dos Estados Unidos inaceitáveis. Portanto, eles não querem falar sobre um cessar-fogo ou acordo de paz, de acordo com esses relatos. Sabe, as pessoas ainda estão tentando marcar reuniões em Istambul ou Doha, pelo que li. Mas até agora, sabe, sem acordo, nada feito. E o que é? Segunda-feira, depois de amanhã, segunda-feira, é o prazo final do presidente Trump. Ele disse que começaria a bombardear a infraestrutura deles, as usinas de energia e as refinarias de petróleo, que eles já estão bombardeando, algumas delas. Mas eu não sei até onde ele quer chegar, porque ele começou dizendo que iria resgatar o povo do Irã. E você não pode simplesmente destruir toda a infraestrutura deles. Acho que ele está entre a cruz e a espada agora. Sei que teve uma reunião de gabinete ontem à noite. Não sei se eles sabem o que fazer daqui em diante, mas tem mais informações do que eu. Além disso, o Irã relata um ataque à usina nuclear de Bushehr. A Organização de Energia Atômica do Irã disse na manhã de sábado que um projétil atingiu uma área próxima à cerca da usina de Bushehr. Uma explosão posterior danificou um prédio auxiliar e matou um segurança no local, segundo a agência. No X, a organização iraniana afirmou que as principais seções da usina não foram danificadas. O órgão de vigilância nuclear das Nações Unidas disse no X que o Irã havia relatado o incidente e que não houve aumento nos níveis de radiação. E então, em relação a isso, o ministro das Relações Exteriores do Irã, Arghachi, disse no X, abre aspas, lembrem-se da indignação ocidental sobre as hostilidades perto da usina nuclear de Saporizhia, eu nunca sei como pronunciar isso, na usina nuclear da Ucrânia. Na Ucrânia, Israel e os Estados Unidos bombardearam nossa usina nuclear de Bushehr 4 vezes já. A precipitação radioativa vai acabar com a vida nas capitais do CCG, não em Teherã. Ataques ao nosso setor petroquímico também revelam os verdadeiros objetivos. O CCG, caso você não saiba, é o Conselho de Cooperação do Golfo. Seus membros são Bahrein, Kuwait, Omã, Catar, Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos. Então ele está dizendo, sabe, que são eles que vão lidar com a radiação. Se aquilo for atingido diretamente, sabe, será que é Jeremias 49, pode ser? Eu não sei, eu sei que Jeremias 49 fala sobre a quebra do arco de Elão, e eu realmente acredito nisso, mas agora eu fico em dúvida. Não sei se é quando as instalações nucleares são atingidas e a radiação se espalha para pessoas no mundo todo, pois diz que isso acontece. Ou se as pessoas foram espalhadas pelo mundo todo quando esse regime assumiu o poder, há todos aqueles anos atrás, o tempo vai dizer, sabe, eu só estou esperando por Jesus. O Bahrein informa que ao menos 8 ataques de drones ocorreram nas últimas 24 horas. O Ministério da Defesa informou nesta manhã, bem cedo, que houve pelo menos 8 ataques de drones em seu espaço aéreo nas últimas 24 horas. Isso eleva o número total de projéteis disparados contra o Bahrein desde o início da guerra para 188 mísseis e 453 drones. São ataques bem sérios a um país que supostamente era um dos aliados do Irã, sabe? Muito interessante. Além disso, os Emirados Árabes Unidos dizem que lidaram com quase 2 dezenas de mísseis balísticos iranianos no sábado. Desde o início da guerra em fevereiro, as defesas aéreas dos Emirados Árabes Unidos já interceptaram quase 500 mísseis balísticos sobre os Emirados Árabes Unidos, além de 23 mísseis de cruzeiro e mais de 2.100 drones. Os ataques resultaram na morte de pelo menos 2 membros das Forças Armadas, pelo menos outras 11 mortes e mais de 215 pessoas ficaram feridas. O Ministério da Defesa dos Emirados Árabes Unidos declarou estar totalmente preparado para lidar com qualquer ameaça, que enfrentará qualquer coisa que tenha como objetivo minar a segurança do país.
Bem, você pensaria que depois disso, de tantos drones e foguetes, talvez seja a hora, mas vamos ver. O que mais? Pessoal, tudo bem, pausem o vídeo, peguem um lanche. É nosso aniversário de 4 anos aqui, então peguem um pedaço de bolo ou algo assim. Beleza, me tragam uma fatia. O presidente do parlamento do Irã ameaça atacar a navegação internacional no Estreito de Bab el-Mandeb, que conecta o Mar Vermelho ao Oceano Índico. Então, são muitas ameaças e essa guerra continua feroz, e nós estamos esperando por Jesus. Autoridades iranianas afirmam que o Irã proibirá o envio de suprimentos às bases dos Estados Unidos pelo Estreito de Hormuz, o que ocorrerá nas próximas semanas. Quem sabe, é uma loucura. Além disso, Abu Dhabi interrompe as operações na maior usina de processamento de gás natural dos Emirados Árabes Unidos após um ataque iraniano. Isso é sério, problemas graves de energia surgirão em breve. Caso você não tenha notado, o aumento dos preços das coisas é como, uau, estamos vendo sombras da tribulação de 7 anos. Certo, o que mais? Regional, nós já falamos sobre isso. Só estou olhando as coisas que já cobrimos aqui. Amir Sarfati fez algumas postagens ontem à noite que quero compartilhar, disse ele. Um míssil com ogiva de fragmentação foi visto nos céus de Tel Aviv há poucos minutos. Isso foi tarde da noite, horário do Oriente Médio, ele disse. É impressionante que esse crime de guerra diário contra áreas civis densamente povoadas tenha sido normalizado pelo mundo. O fato de que Israel possui alguns dos sistemas de defesa aérea mais avançados e que a maioria dos israelenses é bem treinada para correr para abrigos antibomba quando as sirenes tocam é o único motivo pelo qual não estamos vendo um número massivo de vítimas. Sim, eu concordo, e a mão protetora de Deus tem estado sobre aquele país, ele também disse. Este fim de semana pode ser considerado o mais difícil desde o início da guerra, tanto pelo volume de lançamentos vindos do Irã, quanto pelos locais precisos dos impactos. Quem afirma que esta guerra está quase no fim precisa reavaliar, a guerra pode ter apenas começado. Concordo com isso, vendo o que está acontecendo, é uma loucura. Além disso, ele fez mais uma e disse que Putin teve uma conversa telefônica com o presidente da Turquia, Erdogan. O líder disse que ambos concordam sobre a necessidade de cessar fogo imediato no Golfo Pérsico e encerrou assim. Eles já estão tramando algo e é tipo, amém, era o que eu pensava. Sempre que vejo aqueles dois juntos, eu sempre penso, a guerra de Ezequiel 38 tudo bem, e os terremotos ainda estão em alta. Houve 60 acima de 4.0 nas últimas 24 horas, houve 21 acima de 5.0 e 1 acima de 6.0. Então é isso aí, tudo bem. Essa foi outra coisa. Isso é um circo, agora vamos entrar nessa palhaçada. Isso é do Telegraph. O conselho afirma que pode ajudar a resolver a crise dos buracos detectando-os com IA. É simplesmente um circo, lá vamos nós. O Conselho do Condado de Cambridgeshire, responsável pela manutenção de 4.600 quilômetros de estradas, anunciou que usará inteligência artificial para encontrar e reparar os buracos antes que causem qualquer dano. Eles não tinham pessoas para isso antes? Enfim, a autoridade local teria que gastar cerca de 18 milhões de libras para reparar todas as estradas danificadas pelos buracos. Em fevereiro, o número de defeitos relatados semanalmente ao Conselho atingiu o pico de 2.892 casos. Isso é muito buraco. Mas eles acreditam que podem resolver o problema instalando câmeras nos veículos de inspeção e usando IA para identificar os buracos. Eu só estou pensando, então espera. Então essa IA é tão inteligente que consegue ver os buracos com uma câmera. Tipo, eu estou imaginando a câmera da IA. Tipo, tem um buraco. Tem um buraco ali. Tem outro buraco. Tipo, o que houve com os olhos das pessoas, aposto que eu veria os buracos tão rápido quanto a IA. É um mundo tão absurdo, está além da minha compreensão, o quão estranhas as pessoas são. Com essa tecnologia, sabe? A IA vai enxergar os buracos melhor. Ok, tudo bem, você pode ir lá, eu não vou, mas você pode ir mesmo assim, é só um circo, tudo bem, que tal? Vamos ler alguns comentários do dia, certo? Stephanie,
Me emociono e agradeço a Jesus todos os dias por me salvar, por me dar olhos para ver e ouvidos para ouvir a verdade dele, por me fazer uma nova criação nele. Efésios 4, do 22 ao 24, glória a Deus, amém, irmã, amém. Sim, ele é incrível. Jesus é incrível. Saved in the Final Days disse: Oi, pessoal, o que vocês esperam estar fazendo quando o arrebatamento acontecer? Para mim, espero não estar fazendo nenhuma besteira. Eu adoro isso. Eu gostaria de estar orando ou talvez compartilhando o evangelho. No entanto, no meio da passada, subir uma escada também seria muito legal. Jesus está voltando em breve, te vejo nas nuvens. Frequentemente penso, o que estarei fazendo? Por algum motivo, e isso, sabe, eu sempre penso que o arrebatamento provavelmente vai acontecer ao entardecer no horário de Israel, sabe? Só especulação. Então, provavelmente eu vou estar dormindo. É isso que eu sempre penso. Eu sempre penso que vou estar dormindo. Mas, cara, se eu pudesse planejar, acho que eu gostaria de estar em um avião. Isso seria legal. Você consegue imaginar isso e você chegaria lá mais rápido? Sabe, isso é só uma brincadeira. Mas e vocês? O que vocês gostariam de estar fazendo quando o arrebatamento acontecer? Encarem, deixa eu só dizer isso e esclarecer as coisas aqui, por assim dizer. Ninguém quer estar no vaso sanitário durante o arrebatamento, mas alguns estarão. Eu precisava dizer isso e esclarecer as coisas. Tudo bem, terminei tudo certo, Sal. Foi o amor que manteve Jesus na cruz. Como é maravilhoso o Deus a quem servimos. Amém. Obrigado, Sal. Amém. Dogamam. Jesus nos diz para não termos medo. Eu vou ao nosso culto de domingo com um sorriso no rosto, não importa o que aconteça. Que Deus abençoe e cure todos nós. Estamos a caminho do céu. Amém, irmã. Amém. Sim, é sobre o ISIS ameaçar explodir igrejas neste fim de semana. Gosto da sua atitude, sou assim também. Eu vou à igreja de cabeça erguida, procurando por Jesus, louvando o nome dele e agradecendo por ter ressuscitado. E sabe, ele é bom. Eu não estou preocupado com isso, eu não me preocupo com essas coisas. Laura, ontem choveu um pouco e depois apareceu um arco-íris lindo no céu. Já vimos arco-íris antes, depois da chuva. Mas parecia que havia algo especial nesse. As cores estavam ainda mais vivas e o arco tinha uma forma perfeita. Assim que vi, quase chorei e fiquei dizendo, obrigado, Jesus, está lindo. Fui tomado por sentimentos de paz, esperança e alegria. Senti a presença do Senhor de forma muito forte. Sei que nossa volta para casa deve estar muito próxima. Até lá, Ele está conosco em cada passo e nos cuida. Como é maravilhoso o Salvador a quem servimos. Comentário lindo, obrigado, Laura, lindo. Vamos ler mais um. Juan, essas coisas eu vos disse para que em mim vocês tenham paz. No mundo, vocês têm tribulação, mas tenham coragem. Eu venci o mundo. João 16:33 e Juan disse, eu com certeza preciso desse encorajamento todos os dias. Amém, irmão. Todos nós precisamos, todos nós precisamos. Estamos vivendo em tempos perigosos enquanto esperamos por Jesus. E eu não acho que nada precise acontecer para que Jesus venha. Eu só acho que estamos esperando por ele dia após dia. Porque tudo está preparado para a tribulação de 7 anos. O mundo está louco, caso você não tenha notado. Tudo isso leva ao arrebatamento da igreja, mas você conhece Jesus? Isso é o mais importante, independente de quando o arrebatamento acontecer. Se você não conhece Jesus, é ruim, ok? Eu sempre digo, se você conhece Jesus, não tem nada com que se preocupar. Se você não conhece Jesus, aperte o botão de pânico, pois está em um momento terrível. A tribulação de 7 anos será o pior período para a humanidade desde sua criação. Você não vai querer estar aqui para isso, e eu vou te dizer, você não precisa estar aqui para isso. Porque Jesus veio aqui há 2000 anos em uma missão de resgate do céu. Ele deixou o céu para vir aqui, nasceu de uma virgem, concebido pelo Espírito Santo, e Jesus veio aqui por um motivo, derramar o seu sangue. Ele veio aqui para morrer porque Jesus é o Cordeiro de Deus, morto desde a fundação do mundo. Jesus veio aqui para nos resgatar, porque sem o pagamento incrível feito com seu sangue, todos nós não teríamos esperança. Todos nós estaríamos caminhando para a separação eterna de Deus, inferno. Mas Jesus veio aqui há 2000 anos para nos resgatar, ele derramou seu sangue. E uma vez que temos fé no sangue e percebemos que esse sangue tem o poder de remover, perdoar, apagar todo o pecado que já cometemos,
pecados do passado, presente e futuro. Podemos ir a Jesus e dizer: Senhor, admito que sou pecador e creio em teu sangue, derramado para me resgatar e salvar. Tenho fé que ele vai lavar meus pecados e me deixar mais branco que a neve. Creio na tua obra consumada. Na cruz, o Senhor foi pregado na cruz, derramou esse sangue precioso, morreu, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. É isso que estamos celebrando neste fim de semana. E Jesus, percebo agora que preciso de um Salvador e que o Senhor é o Salvador do mundo. E nesse momento de crença no sangue expiatório de Jesus e em sua obra consumada na cruz, você é salvo, você é selado até o dia da redenção, você realmente nasce de novo, porque Deus colocará o Espírito em você. E adivinha só, se você der seu último suspiro hoje, você vai estar com Jesus. Se formos arrebatados hoje, você vai estar com Jesus. Porque ele pagou por você um pagamento muito sério, um pagamento de sangue, mas esse é o Evangelho, a boa notícia. Nós fomos resgatados pelo Cordeiro de Deus através de um pagamento de sangue. Jesus é tão bom que ele quer passar a eternidade com você. O que você vai fazer com isso? Você ouve isso e ainda pensa, bem, eu sou mais bom do que mal? Então, não há um só bom, não, nenhum sequer. Todos nós ficamos aquém da glória de Deus, todos nós erramos o alvo. Todos somos pecadores e precisamos de pagamento pelos pecados que Jesus providenciou. Não diga, não quero crer em um Deus que me mandaria para o inferno. Jesus não te manda para lá, ele veio te resgatar. O que te manda para lá é, se ouvir sobre esse plano de resgate incrível e disser, não quero isso, não quero ter que acreditar. Sabe, é aí que assusta. Se você continuar dizendo, eu não quero isso, não preciso disso, você enfrentará Jesus no dia do julgamento e saberá que está diante de Deus que dirá, afaste-se de mim, nunca te conheci. E isso é aterrorizante ouvir essas palavras do autor da vida, e então você é levado para a separação eterna de Deus. Olha, o inferno não foi feito para a humanidade. Eu digo isso quase todos os dias. O inferno foi criado para Satanás e seus anjos. Você sabe o que Deus providenciou para a humanidade? Seu Filho unigênito, para ser pendurado naquela cruz, ser pregado naquela cruz, para que pudéssemos ter fé nele e passar para sempre com o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Se você rejeitar esse pagamento e não acreditar, ficará eternamente separado de Deus, o que é um pesadelo. Nem para meu pior inimigo eu desejaria isso. Certo, isso é o que eu tinha para vocês hoje. No meu tempo de oração esta manhã, eu orei por cada pessoa que assistisse a este vídeo, e isso inclui você. Goste ou não, você esteve nas minhas orações hoje. Se não houver arrebatamento hoje, e seria um ótimo dia para isso, estarei aqui amanhã, se Deus quiser. Amo vocês. Ó Jesus, Salvador, Mestre, Criador, você é o Alfa, o Ômega, você é o Rei dos Reis.